Durante a minha vida toda, ele foi minha fonte de estudos, ele foi meu material de trabalho para dar aula. Me entusiasmou muito isso. Aprendi música, a matemática, treinando a matemática, concluí o curso primário. A pessoa me vê de relógio, tá? A pessoa vê de relógio e fica, né? Aí, de repente, alguém toma coragem. Posso fazer uma pergunta? Você pensa que a pessoa vai perguntar uma coisa assim cabeluda, né? Mas como é que o senhor consegue ver a hora? Né? Faz simples. É braille. Aí, ó o braille aqui. Chego, abro o relógio, calculo e falo. São 2 para as 3. Eu perdi a visão já com 10 anos incompleto, 9 para 10 anos. Por um acidente decorrente do uso de uma espingarda por um garoto mais velho do que eu, por volta de 2 ou 3 anos. Minha deficiência visual foi detectada aos 3 meses de idade, quando meus pais descobriram que eu tinha glaucoma congênito, que é uma doença que ela destrói, né, o nervo óptico, aumenta a pressão dos olhos e tem que ser feita uma série de cirurgias para que ou tente voltar a ter visão ou realmente acontecer o que aconteceu comigo, perder de vez. Eu nasci com um glaucoma e isso já é uma condenação praticamente a seguida, né? Principalmente se for levar em conta que isso foi em 1945, já sou bem velhinha. Então, aos 9 anos eu sofri um acidente e a pouca visão que eu tinha, perdi. Eu nasci com glaucoma, que a minha mãe percebeu quando eu tinha 3 meses de idade. Aí foi aquela corrida para médicos, para oftalmologista de todos os cantos, né, para tentar a cura. Mas com 7 anos eu perdi por completo a visão. Eu nasci prematuro, fora de peso e fora de altura, e fui para a incubadora. Na incubadora ocorreu um excesso de oxigenação, o que motivou a perda da visão. Quando eu nasci, eu enxergava normalmente. Segundo a minha mãe, a enfermeira colocou um colírio errado e queimou a retina. Por conta de glaucoma congênito, mas eu perdi a visão já na adolescência. Eu não nasci cego. Era um tumor cerebral localizado na região aqui de trás, assim, perto da córtex cerebral, na nuca. E esse tumor era um tumor líquido, por isso se chama pseudotumor cerebral. E ele, para ser extraído, foi na base da punção, não foi necessário abrir o crânio, foi só um foi só um corte no couro cabeludo, um de cada lado. Aí foi extraído esse tumor e houve um acidente cirúrgico. A agulha tocou no meu nervo óptico. Braille não é um idioma, não é uma língua, é um sistema de escrita e leitura. Como tal, é o nosso sistema de comunicação com o mundo. Além do que, a leitura proporciona ela dá a condição de você ter uma visão crítica do mundo, você construir o seu espírito crítico. Isso é importante. A importância do Braille vai muito além do que muitas pessoas podem atribuir por admiração e tal. Vai muito além. Eu, por exemplo, se não fosse o Braille, eu não fazia nada. Que esse sistema de pontos em relevo foi criado a princípio por um militar do exército francês com o intuito de que o exército não fosse identificado nas trincheiras. E aí depois essa escrita, esse método acabou caindo na mão do Louis Braille e ele sim fez uma adaptação pensando nas pessoas cegas, né?
Isso para mim foi fantástico. Na década de 1850 ele já começou a se espalhar pelo mundo. No Brasil ele chegou em 1850 por intermédio do José Álvares Azevedo, né, que ele perdeu a visão aos 2 anos de idade e a família o mandou para Paris, né, para aprender o sistema Braille, e de lá ele voltou com 16 anos de idade e conseguiu convencer, né, o imperador Dom Pedro II da importância do sistema Braille para as pessoas cegas, tanto que o imperador então ele se sensibilizou com isso e criou, né, o Instituto Benjamin Constant. A escrita Braille, ela é assim fantástica, né? E ela pode ser usada de várias maneiras diferentes. O caractere Braille, ele é o conjunto de 6 pontos, e essa combinação de 6 pontos pode formar 63 caracteres diferentes. A escrita do Braille você começa da direita para a esquerda. Aí eu vou tirar o papel, abro aqui, levanto essa alavanca, viro o papel, eu comecei da direita para a esquerda. Agora eu vou virar o papel e vou ler da esquerda para a direita. Criança que nasce cega, ela vai se alfabetizar, como qualquer criança. Se ela se alfabetizar pelo computador com voz, vamos juntos analisar como que ela vai aprender a ortografia. Porque para ler e escrever, você tem que enxergar a letra, ler. A pessoa cega tem que tocar. A audição, no caso, é abstrata. Ela não vai ter forma. Aquela letra não vai ter forma para ela, vai ter só um som. A, B, C. Entendeu? Não vai ter forma tátil ou forma visual, né? Então, para ela poder se alfabetizar, ela precisa de tocar. Vai tocar em quê? No A em relevo? No B em relevo? Então, o método mais simples, objetivo, fácil e direto é o Braille, que é o sistema Braille. Sou viciada em livros desde pequenininha. Como eu era uma criança muito inquieta, muito destrambelhada, não parava quieta, meus pais tiveram a luminosa ideia de ler para mim desde os 2 anos de idade. Então eu comecei a ouvir leitura feita pelos meus pais muito pequena. Era o único jeito de me deixar mais ou menos tranquila, né? Mais ou menos quieta. Para a criança, principalmente, o livro em Braille é muito importante, porque não tem como a criança aprender ortografia, aprender línguas estrangeiras, aprender a simbologia de matemática, química, física, se não for com um livro em Braille. A criança, sabendo que um sistema de escrita e leitura, um sistema de pontinhos, que a pessoa lê com os dedos, ela vai divulgar isso para a família dela, para os amigos dela, e isso vai ajudar a melhorar a questão do conhecimento do Braille. Isso vai deixar as pessoas mais informadas. Assegurado o direito à indenização pelos danos materiais ou moral decorrente da sua violação. Eu sou advogado. Eu trabalho com o quê? Com papéis, com documentos dos outros. O advogado, ele tem N livros para ler. Ele tem N petições, né? Então, ele tem muitas laudas para ler, para escrever. Ele tem muitas coisas. E nessa hora, como se diz, é a realidade. Eu sou cego, não tenho uma visão. Aí eu tenho que recorrer ao código, eu tenho que recorrer à coleção de livros, onde tiver, onde existir. Se eu não possuir, eu tenho que procurar. Aquilo que era mais prático, mais essencial, era transcrito para o Braille. Transcrições essas que eu tenho até hoje, sobretudo o Código de Processo Civil. Os livros de direito atualmente eles são feitos são digitalizados.
Então a gente já não tem, porque os livros de direito são livros muito grandes, né? Então, para facilitar a consulta e até para facilitar, né, o armazenamento desses livros, porque para guardar tudo isso é muito complicado, né? Então, hoje em dia, o livro digital é que atende mais a área técnica. Eu trabalho muito. Trabalho e reconheço até que não sou muito bem organizado. Se vocês verem aqui minha mesa, meu ambiente de trabalho é cheio de volume, de coisas, verdadeiro mulambos de papel, mas escrito em braille. Eu, quando dou minhas aulas, minhas palestras, eu falo que a organização é fundamental na vida de uma pessoa cega. Mas, muitas vezes, a organização atrapalha a vida de uma pessoa cega. Porque aquela pessoa é desorganizada por natureza. E aí, se você começar a botar tudo dentro de um lugar, não acha mais nada. Então, se eu não tivesse um poder de percepção muito grande, eu não podia advogar, não podia fazer nada. Olha nos meus olhos, esquece o que passou. Eu sou músico, sou cantor, pianista e técnico de gravação de estúdio. Outras profissões. O músico, você está falando, a partitura. Sem a partitura, como é que ele vai decorar uma peça inteira? Por exemplo, de Beethoven. É enorme. Ele tem que utilizar. Eu tive contato com o piano aos 6 anos de idade, tá? Achei que ia ser legal a história, tá? Mas uma criança, né? Você não leva as coisas muito... Assim, gostava, comecei a fazer aula, mas logo parei. E de 14 para 15 anos, aí sim, aí eu comecei a perceber que a música poderia ser um caminho que eu ia trilhar. E acho que foi a partir desse momento que eu comecei a me preparar para ser realmente um músico, porque eu trabalhei muito tempo animando festas. Quando o sistema Braille foi inventado, né, no século XIX, 1825, na primeira versão, né, do sistema que o Luiz Braille apresentou, ele já tinha pensado em transcrição de partituras musicais, porque ele, né, além de professor, né, de diferentes matérias, ele era também um músico, né, era um organista, pianista, então ele já tinha pensado nisso. Eu escrevo as letras, eu escrevo em Braille. Não uso o Braille para escrever partitura, porque eu não fiz a musicografia em Braille, mas eu escrevo cifras, né, que são os acordes. Então eu guardo as minhas partituras, que seriam supostas partituras, só em cifras, só a parte de acompanhamento eu escrevo em Braille. É possível transcrever, né, as partituras musicais, então existe toda uma simbologia, existe um código, né, internacional, existe um manual internacional de musicografia que foi aprovado na década de 1990, né, e que se aplica internacionalmente. Então, por meio dessa simbologia, você consegue transcrever partituras, transcrever métodos para os diferentes instrumentos, né? E a musicografia Braille, assim, ela é uma ferramenta importante porque é a maneira que você tem, que a pessoa cega tem, de provar, né, na hora de um exame, que sabe ler música e que sabe escrever música. No estúdio, eu tenho umas anotações que eu deixo escondido aqui. Por exemplo, cada software tem muitos comandos e tem hora que você esquece de algum. E eu tenho uns lembretezinhos disfarçados aqui dentro. Estudei orquestração, eu estudo piano até hoje, tive aula com vários professores, entendeu? Então, assim, eu só não fiz a musicografia, mas toda a parte de aprendizado e teoria e tal, isso aí sim eu tenho, e a música é aquilo. A música, ela é infinita. Então existem pessoas trabalhando em áreas que você nunca imaginou, até pessoas cegas atuando como médicos, né? Então a capacidade do ser humano é infinita. Aos 12 anos eu já fazia versos, eu já fazia poemas. Então, agora vamos dizer, como manifestação pré-estabelecida, os tapetes começaram na década de 70. Meus livros, o primeiro que eu publiquei foi em 94.
E a escultura faz parte da minha vida há 8 anos. Na década de 90, eu concorri a muitos concursos de poesia. Eu acho que eu ganhei mais de 60 prêmios, inclusive 2 prêmios de um concurso em Minas. Eu fui em primeiro lugar num concurso de uma editora de Minas. E aqui no Rio eu tive também um segundo, terceiro lugar de melhor livro também. Eu sempre gostei de escrever. E eu tive a oportunidade eu fui convidado, na verdade, para escrever um livro infantil. E eu aceitei o convite. Foi um desafio, porque eu nunca tinha escrito para criança, mas foi uma experiência muito gostosa. Eu utilizo o Braille o quê? Para rotular CDs. Mauro e Pedro Mateus, José Feliciano, Paulo Romário, que é um pianista cego, Nova Geração, que é uma banda de cegos lá da Paraíba. Isso aqui tá de cabeça para baixo. Ah, Forró no Escuro. Rotular, etiquetar pastas com documentos. O meu calendário em Braille é mais ágil do que o meu calendário no computador. Depois eu tenho ainda meu caderno de telefones em Braille, porque quando falta energia ou o computador pifa ou o celular não quer falar comigo, o caderno de Braille está sempre disponível. Aqui, ó, as camisetas dobradas, eu marco com os cartões em Braille, branca, bordada. E é essa camiseta que está aqui. Cozinha, meus mantimentos, arroz, feijão, linhaça, granola, não sei o que, tudo com Braille. Aqui está escrito arroz comum e aqui então estava aveia. Que esses meus negócios aqui que estão vazios também, eu boto mais pra frente a granola, linhaça, granola, aqui o sal, açúcar. Pode ter a tecnologia que tiver, e tudo que eu posso ter de tecnologia, eu tenho, graças a Deus, eu tenho podido comprar. Agora, o Braille não dá para tirar. Eu uso o Braille nas reuniões, em cursos que eu vou fazer. Onde eu estou sempre com uma reglete e procuro usar bastante o Braille. A leitura em Braille é importante para você não perder o contato com as palavras. No primeiro tapete que eu fiz, que foi lá na década de 70, eu já comecei a perceber que eu precisaria do Braille. Por quê? Eu precisaria marcar cada pacote de lã que eu iria utilizar. Senão o meu tapete ia ficar uma grande bagunça, né? Se eu penso que eu estou botando vermelho, estou botando o amarelo, vai ficar meio esquisito. Então eu comecei a etiquetar os pacotes de lã com Braille. Se eu tenho tapetes em vários países, eu tenho um tapete no Palácio Real da Espanha. A arte, para mim, é um prazer. Um prazer porque eu estou escolhendo aquilo que eu faço, porque eu estou criando de acordo com a minha fantasia. No Brasil, nós temos muitos centros de produção Braille, são chamados centros de produção Braille, e temos 2 imprensas Braille. Uma imprensa Braille na Fundação Dorina e outra imprensa Braille no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, né? Essas imprensas Braille são máquinas que têm condição de imprimir 5, 6 mil folhas por hora. Essas máquinas têm condição e são específicas para fazer uma produção em série de livros didáticos e tudo mais, né? E já os outros centros de produção atendem
todos os outros trabalhos que a imprensa Braille não atende. O sistema de produção dos livros da Fundação é totalmente informatizado, né? Então os livros eles são ou são digitalizados, são escaneados, né? A gente recebe, né, os arquivos das editoras e dá todo o tratamento a esses arquivos. Então faz adaptação para que os livros tenham para o aluno cego, né, as mesmas informações que tem os livros em tinta. Aí os livros então são impressos em formulário contínuo, são impressos em braille e vão para revisão. Os revisores trabalham sempre acompanhado de uma pessoa que lê o original em tinta. Então é feita uma leitura, né, acompanhada de uma leitura toda detalhada, então a gente lê toda a pontuação, lê toda a parte de adaptação para ver se o livro está realmente com as mesmas informações que está o livro em tinta. Depois da primeira revisão e primeira correção, ele é impresso então em uma matriz de alumínio. Dessa matriz é tirada uma prova, né, para uma segunda revisão feita nos mesmos moldes, um revisor acompanhado de uma pessoa que enxerga. Aí depois da segunda revisão e segunda correção, esse livro está pronto para descer para a gráfica para ser impresso. Aí dessas matrizes a gente tira quantas cópias forem necessárias. Aí o livro é montado, encadernado para poder ser distribuído. É lógico que a gente não produz, sei lá, acho que nem 1% do que produz o mercado editorial. Hoje eu não consigo ir numa livraria e pedir um livro em braille. O ideal seria isso, que eu entrasse numa livraria ou me comunicasse com uma editora e conseguisse o livro em braille. Ou você compra o livro, um livro em impressão convencional e vai em alguma entidade, pede para ser transcrito, ou você tem pouquíssimas editoras que já disponibilizam. Uma impressora em braille hoje custa por volta de 25 mil. Ela é uma produção mais cara em qualquer parte do mundo. O papel em que você imprime o braille também, né, ele é um papel mais caro, tá? O tempo também é maior, né? Então tudo isso acaba por encarecer a produção dos livros em braille. O braille ainda me permite, apesar de toda a tecnologia, ele ainda é uma forma de independência no meu dia a dia, vivendo como pessoa sozinha. Para o deficiente visual, né, eu acho que ele é meio fundamental, né, porque por mais que as pessoas hoje usem notebooks, netbooks, desktop, né, eu acho que ainda o braille ele é muito importante. Pessoa cega que sabe braille é como a pessoa que enxerga ser alfabetizada em tinta. O mundo, ele abre, ele se descortina. O braille não vai acabar e nem pode acabar. O braille foi a coisa mais extraordinária que já surgiu no mundo envolvendo o deficiente visual. Para tirar a importância do braille, é preciso desaparecer o fator cegueira.